Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16/7, nós vamos meditar em Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Aqui está o nosso mapa, eu vou deixar disponível para você lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, né? Eu quero te convidar. Rubenita Leão é o Instagram, tem o TikTok também, Rubenita Leão. Você pode me seguir nas redes sociais, né? Além aqui do nosso YouTube. E o livro de Provérbios é, assim, um aprendizado para toda a família, né? Talvez os autores quisessem instruir os jovens a não bater a cabeça aí pela vida, né? Sem experiências. Então, transmitir todas essas sabedorias em forma de provérbios para que eles tivessem maior facilidade com a vida. Mas a verdade é que provérbios serve para toda a família, desde o mais novo ao mais velho. E ele nos traz instruções práticas de como devemos viver a nossa vida aqui com menos aborrecimento, de forma mais leve, simplificando muitas vezes a vida. Provérbios é isso. E são 31 capítulos, isso mesmo, de muita instrução. E, na verdade, muitas pessoas acham que Provérbios é escrito exclusivamente por Salomão, mas não. Há provérbios aqui de Salomão, há provérbios de Ezequias, de Agur, Lemuel, entre outros escritores, né? Nós vamos ver nesses 31 capítulos, né? Que uma das coisas mais importantes é o temor ao Senhor. 9:10, Provérbios 9:10 fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência, né? Então, essa é a máxima do livro de Provérbios. Então, sem maiores delongas, vou deixar isso aqui para você lá no Instagram e no TikTok. E vou aqui deixar também nos vídeos aqui no shot, né? Vou deixar também ele disponível para você aqui no YouTube. Então, sem maiores delongas, ele começa no capítulo 1 falando a finalidade do livro de Provérbios. Eu já vou pedir logo para você curtir esse vídeo, né? Para não esquecer, curtir esse vídeo e compartilhar ele com outras pessoas. E nos grupos que você faz parte. E se inscrever aqui no canal, é muito importante isso, não só você se inscrever, mas convidar outros a se inscrever, porque à medida que nós compartilhamos, curtimos e nos inscrevemos, o YouTube vai entender que esse vídeo aqui é importante e impulsiona ele para que outras pessoas tenham conhecimento deste canal, né? E ele começa falando: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, né? Então, por conta desse capítulo 1, versículo 1, muitas pessoas acham que o Provérbios é exclusivamente de Salomão. Mas já disse aqui, nós vamos ter outros escritores de provérbios que eu vou citar depois. Mas o capítulo 1, ele começa já com os provérbios de Salomão. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Olha que riqueza! Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-la a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Os sábios que o ouvir se tornarão ainda mais sábios. Quem
tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado desses provérbios e parábola das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. E aí ele vai começar com um conselho de um pai, né, para adquirir sabedoria. Meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça sobre a sua cabeça e colar de honra ao seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe diga, venha conosco, vamos nos esconder, vamos matar alguém, armaremos emboscada para inocentes, só para passar o tempo, ou seja, só para se divertir. Vamos engoli-los vivos como sepultura, vamos engoli-los inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos as nossas casas com tudo aquilo que roubarmos. Venha, junte-se a nós e dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste desses caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscada para si mesmo e tentam acabar com a própria vida. Este é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. Eu fico impressionada como é clara as instruções de Provérbios, não é? Amo o livro de Provérbios. E aí ele vai falar sobre a sabedoria agora e que ela grita nas ruas, mas poucos escutam. Veja só, a sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública, sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês ingênuos insistirão na sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Venha e ouça minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhe as mãos, mas não deram atenção. Desprezaram meu conselho, rejeitaram minha repreensão, por isso rirei quando estiverem em dificuldade e zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como uma tempestade e a desgraça envolvê-los como furacão e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer ao Senhor. Você percebeu aqui como é importante o poder de escolha? Uma riqueza que Deus nos deu. E muitas pessoas utilizam o poder de escolha como a liberdade e faz más escolhas. Confundem o que é liberdade. Liberdade é o escolher o melhor. E muitas vezes as pessoas escolhem o melhor segundo o seu olhar, a sua expectativa, que é muito tênue. É isso mesmo, uma expectativa que é frustrada rapidamente, uma expectativa que é só adrenalina e prazer. Quão vazio é isso! E, como nós já vimos aqui, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, utilize o poder de escolha
para escolher com sabedoria os caminhos que você quer andar. E Provérbios, ele nos auxilia nesta missão de escolhermos bem os caminhos que vamos trilhar. E aí, nós vamos continuando aqui. Ele fala: rejeitaram o meu conselho e ignoraram a minha repreensão, portanto, comerão frutos amargos do seu estilo de vida. Como isso é real, não é? E engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. E os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos, sem temer o mal. O que você decide escolher? Capítulo 2. Benefícios da sabedoria. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde os mandamentos como um tesouro. Dê ouvido à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque como a prata e procure os tesouros escondidos. Então entenderá que o temor do Senhor e obterá conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sim sabedoria. De sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda o caminho dos justos e protege os fiéis por onde andam. Então vocês entenderão o que é certo, justo e imparcial. Saberá o bom caminho a seguir, pois sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias guardarão o entendimento e o protegerá. A sabedoria livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Elas se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras e promíscuas. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude e ignora a aliança que fez com Deus. Entrar na casa dela leva à morte e a estrada para a sepultura. O homem que visita esta mulher está perdido, jamais alcançará o caminho da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça no caminho do justo, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Capítulo 3 vai falar da confiança no Senhor. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções e guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Olha que segredo é compartilhado aqui no capítulo 3. Quem não quer viver muitos anos? E quem não quer ter uma vida cheia de paz? Aqui. Guardar as instruções, os mandamentos no coração, seguir esses mandamentos. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone, prenda-o ao redor do seu pescoço, escreva no fundo do seu coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e diante das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração e não defenda o seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que você fizer e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria.
Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Gente, quanto benefício nós temos aqui, né? Honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. Então, os seus celeiros encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. O que ele está falando aqui? Honre ao Senhor com as suas riquezas e com o melhor de tudo que produzir. Ainda há pessoas que acham que o dízimo ficou no Antigo Testamento, que é coisa de prática judaica, mas eles entendem o segredo da riqueza, que é compartilhada em todas as Escrituras. Todas as vezes que eu decido honrar ao Senhor com aquilo que eu ganho, com as minhas riquezas, com tudo aquilo que eu recebo, quando eu decido entregar ao Senhor os meus 10%, a minha oferta voluntária, eu estou honrando a Ele. E a palavra diz que os meus celeiros se encherão de cereais e os tonéis transbordarão de vinho. Naquela época, né, era uma cultura agrícola. Mas esse texto, hoje, eu não tenho uma cultura agrícola, né? Eu tenho um trabalho convencional aqui do nosso dia a dia. Mas esse texto me fala que quando eu honro ao Senhor com as minhas riquezas, com os meus bens, né? Com o meu dízimo, com a minha oferta, todas as vezes que eu faço isso, eu recebo em dobro, em triplo, né? Há uma abundância, há uma liberação sobre a minha vida. E eu sei muito bem, eu usufruo desses benefícios. Que coisa linda! Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor e não desanime quando ele corrigir. Isso é amor. Correção de Deus é amor derramado, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire conhecimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. Olha que bolsa de valores aqui, espetacular, né? A sabedoria vale muito mais que rubins. Nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita ela oferece vida longa e com a esquerda riqueza e honra. Para todos os benefícios, né? Ela guiará a estrada agradável, pois os seus caminhos levam a uma vida de paz. Olha, já vimos isso aqui, ele torna a falar novamente que a sabedoria é a árvore da vida para quem quer dela tomar posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu o céu. Por seu conhecimento, brota as fontes profundas e do céu o orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a ele, pois darão vigor à sua alma e terão como joias em seu pescoço. Eles manterão seguro o seu caminho, seus pés não tropeçará. Quando for dormir, não sentirá medo. E quando se deitar, terá um sono tranquilo. Não precisará temer desastres repentinos, nem destruição que vem sobre o perverso, pois o Senhor será a sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisam, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã que te darei algo. Não planeje o mal contra o próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos de brigar se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem se limite a esta conduta.
Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas o justo, ele oferece amizade. O Senhor amaldiçoa a casa do perverso, mas abençoa o lar do justo. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Que coisa mais linda, não é? Essa sequência de 3 capítulos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a gravar não só na nossa mente, mas na tábua do nosso coração, os Teus mandamentos para não pecarmos contra Ti. Queremos sim usufruir dos benefícios que a Tua palavra nos diz. Queremos ser obedientes a ela. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude todos os dias a lembrarmos da Tua palavra e praticá-las no nosso dia a dia. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.